Rede Gesla de Televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Gesla. Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão. Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Gesla. Olá, queridos telespectadores da Rede Gesla. A maior audiência da internet nacional é um eufemismo assim neste podcast, não é, Nobari? Que é uma beleza, mas enfim, vocês que nos acompanham aqui desde o início, eu agradeço demais aí pela companhia de vocês e também por todo o carinho que vocês têm aqui com a Rede Gesla de televisão, com o meu trabalho de uma forma geral. Fico muito contente de poder estar aqui mais uma vez, depois de 1 ou 2 semanas, se eu não me engano, de folga aqui do Vendo TV, a gente está de volta para trazer mais assuntos sobre a história da TV brasileira, sobre tudo que envolve esse universo que a gente gosta tanto, eu que estou aqui e você que está aí do outro lado gostam tanto. Hoje a gente tem aqui um tema para falar que é o seguinte: a gente tem visto nos últimos meses, nos últimos tempos, um debate muito grande sobre qual é a representatividade da Globo dentro da fatia do share da audiência hoje em dia na TV brasileira, né? E se fala muito que a Globo perdeu muita audiência com relação aos anos 2000, com relação a todo esse período que se passou depois disso, né? A gente tinha, de uma forma muito sistemática e muito comum, a Globo em primeiro lugar com 50 pontos de audiência, com 60 pontos de audiência. Eu vi recentemente a entrevista do Zeca Camargo no Flow, não sei se vocês viram isso, mas ele falava ali que o No Limite, na época em que ele apresentava a primeira temporada, ele teve na final 60 pontos de audiência, que é uma coisa hoje inimaginável, né? O Big Brother Brasil, num dia de alta temporada, de alta audiência, ele chega a picos de 40 pontos no máximo, mas é uma condição de exceção que a gente vê, né? E aí fica o questionamento então sobre se a Globo é que perdeu a audiência sozinha, o que veio acontecendo diante disso e outros questionamentos que a gente vai fazendo, né? Principalmente porque quando a gente olha, realmente a Globo perdeu bastante audiência dos anos 2000 pra cá, só que quando você olha o montante de todas as emissoras, ainda é a emissora que disparadamente está na frente. Na maioria dos horários do dia, a Globo tem a soma das concorrentes sendo menor do que a sua pontuação de audiência, por exemplo. Existem pontos na programação da Globo que tem muita dificuldade, que a gente tem visto aí no decorrer de bastante tempo já, como é o caso do meio-dia, em que a Record consegue vencer com alguma facilidade ali com a hora da Venenosa, ou então com o Balanço Geral. Para você que está somente ouvindo no Spotify, nesse momento eu chutei a câmera, por isso eu falei esse opa. E se você está ouvindo no Spotify, não esqueça de seguir o podcast e no YouTube assinar o canal para a gente continuar conversando. Enfim, a Globo então tem esses pontos da programação que tem suas dificuldades, porque existe um outro produto em outra emissora que vai muito bem. Esses produtos eles vão fora da curva. Inclusive, recentemente teve um dia muito atípico e muito interessante para quem gosta de acompanhar a audiência de TV, que foi o dia em que a Record com o Cidade Alerta conseguiu vencer, por conta da boa audiência do Cidade Alerta e dos outros jornalísticos ali que vinham do meio-dia, eles conseguiram passar em 1 ou 2 décimos a audiência consolidada da Globo naquele dia. Tanto é que a Globo tem feito um estudo muito grande nos últimos anos do que colocar ali nesse horário entre o meio-dia, as 2 da tarde, as 3 da tarde. Justamente o video show acabou se encerrando por conta do sucesso da Hora da Venenosa lá na Record, e outras coisas que foram testadas ali naquele horário e acabaram não vingando, porque o produto da Record tem um apelo muito forte junto ao público e consegue vencer. E teve esse caso também que eu falei atípico de realmente a Record conseguir fechar no consolidado com uma audiência maior que a Globo no consolidado diário. Isso é uma vitória histórica da Record, realmente, que a gente tem que reconhecer. Mas a gente tem que falar disso sempre tendo em conta do poder de hábito que a Globo criou no decorrer da sua história. E é isso que eu quero falar um pouco hoje no nosso podcast, sobre todo essa construção que a Globo teve do seu prime time, de todos os seus horários, de uma forma geral, né? Quando a gente olha acontecimentos recentes, tanto do esporte, quanto do jornalismo, quanto do próprio entretenimento, a gente vê casos que mostram muito claramente como a Globo tem o seu poder também a favor de produtos que são naturalmente muito bons. O primeiro exemplo que eu queria trazer é a questão da ida da Xuxa para a Record, por exemplo, lá em 2015, se eu não me engano. A Xuxa é talvez
uma das maiores estrelas da história da TV brasileira, quando a gente fala em faturamento, em audiência, em público, em fandom, né? A Xuxa tem um fandom gigantesco, ela é uma figura nacional que teve durante muitos anos a sua exposição na Globo, também atrelada ao seu gigantesco talento, e essas duas coisas juntas foram a tempestade perfeita para transformá-la não só numa estrela nacional, mas numa figura internacional, tendo programas fora do Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, um programa infantil da Xuxa também fez muito sucesso, e dentro disso a gente tem que olhar e ver que talvez exista uma relação ali 50%, 50-50, né? De uma pessoa com um talento gigantesco com uma emissora que tem um poder de distribuição também gigantesco. Por que eu falo isso? Quando a Xuxa foi para a Record em 2015, se esperava que ela fosse um desses casos em que o público vai junto, com muita veemência, com muito vigor realmente, né? E não foi isso que aconteceu. A passagem da Xuxa pela Record, ela teve aquele núcleo duro de fãs ali, que estava sempre junto, mas ela nunca teve uma audiência que chegasse, eu acho que próximo assim, e com uma... beliscando ali a Globo naquele momento em que a Xuxa estava no ar ali. Principalmente o primeiro programa dela na Record não vingou de audiência e ela foi depois para formatos. Acredito que possa acontecer a mesma coisa com o Faustão na Band agora, nessa ida dele para lá. Provavelmente ele vai ter um público cativo que vai junto, este que vos fala está falando isso vai também, não é no bar, e vamos assistir Faustão, isso com certeza. Mas enfim, ele vai levar uma parte do seu público para a Band, mas o reflexo do hábito da Globo é que no domingo seguinte à despedida do Faustão, a Super Dança dos Famosos com o Thiago Leifert deu um pouco mais de pontuação de média do que o Domingão da semana anterior, né? Então, gente, tem a questão do hábito da Globo, que vai ser muito difícil de qualquer emissora furar esse bloqueio de uma forma consistente no consolidado, principalmente. Em produtos específicos, em momentos específicos de grade, acredito que seja possível. Mas para conseguir tomar a liderança nesse momento, inclusive, em que a TV aberta começa a decair no sentido de procura também do público, acho mais difícil. E aí, acho que a gente tem que retomar a história da Globo, para a gente poder chegar a esse ponto e entender por que isso aconteceu. A história da Globo, ela é muito curiosa, porque, por exemplo, a Globo nasceu em 64. Em 64, a TV Tupi já estava no ar há 14 anos, né? A TV Excelsior também já estava no ar, se eu não me engano, né, Nobari? Também a Record já tinha aí 10 anos, 11 anos quando a Globo nasceu. Então ela vem como uma emissora nova num cenário em que várias emissoras já estavam consolidadas. Principalmente a Tupi, com a sua programação que já tinha 14 anos de história, né? A Globo no início apanhou bastante, teve bastante dificuldade, não foi, a gente acha que é importante colocar isso, que a Globo não foi primeiro lugar de audiência de cara, né? Tinha ali uma certa resistência, inclusive, porque a TV Tupi já tinha esse perfil de hábito muito grande, né? O que teve de virada na Globo, principalmente no Rio de Janeiro? Tem uma história muito marcante, que é de uma enchente muito forte que aconteceu no Rio de Janeiro, e a Globo fez toda uma campanha de arrecadação, de doações, e também parou praticamente a sua programação para poder cobrir toda a situação dessa enchente que aconteceu. E aí a comunidade do Rio de Janeiro se identificou muito com aquela cobertura e começou a abraçar a Globo. Ali começou um pouco esse processo, né? E aí chega Boni e o padrão Globo de qualidade, esse padrão que ele quer implantar ali dentro. E aí tem toda uma estrutura de teledramaturgia, de jornalismo, de entretenimento que já é montada nesse momento com o olhar do Walter Clark, se eu não me engano, que era dos Estados Unidos, que já conhecia as emissoras americanas e tudo mais, e ele vem e coloca, junto com o Boni, implanta esse sistema. O Boni passa a ser o manda-chuva da Globo no sentido de todos os setores. Tudo que acontecia na Globo passava por ele para que houvesse esse padrão de qualidade que passasse por uma única pessoa. Nesse ínterim aí de 64 a 69, a gente tem na Globo, principalmente, alguns figurões interessantes que hoje é difícil da gente imaginar, como é o caso da Glória Magadã, que conduzia de uma forma muito consistente, muito rígida, o departamento de teledramaturgia. As novelas da Globo nesse primeiro período eram basicamente adaptações de melodramas mexicanos, latino-americanos, nada muito brasileiro, assim, tudo muito trazido de outros países, do México, de Cuba, Venezuela, grandes títulos desses países adaptados aqui para
atores brasileiros fazerem essas interpretações. Só que não tinha aquela cara do Brasil mesmo, esse departamento de teledramaturgia da Globo. Tanto que a Tupi sai na frente nesse sentido com Beto Rockefeller, né, que era uma novela contemporânea totalmente voltada para o público brasileiro. E a Globo começa a fazer isso em Véu de Noiva, quando a Janete Claire assume isso aí, e o Boni tem aquela atitude corajosa de dispensar a Glória Magadã, que dava uma audiência considerável ali, mas que não tinha muito mais essa linha do padrão de qualidade da Globo que a Globo queria implantar, né? E o Boni consegue fazer isso então com a saída da Glória Magadã e efetivando a Janete Claire e outros autores como pessoas de confiança ali para trazer e para crescer essa dramaturgia. E isso acontece de uma forma muito consolidada, principalmente pela questão do hábito e da manutenção dos programas no ar, na grade, né? Isso é outra coisa importante que a gente tem que registrar aqui a respeito da Globo, que a Globo teve essa perseverança de criar o hábito. O Boni acreditava muito nisso, em manter o hábito do telespectador por bastante tempo. Tanto que essa questão do prime time sanduíche de novela, jornal, foi o Boni que implantou lá no final dos anos 60, né? Com o Jornal Nacional entrando, também foi outra grande ousadia da Globo de colocar um jornal em rede nacional, que era muito difícil naquela época, muito difícil, tinha muita chance de dar errado, e deu certo naquele 1º de setembro de 1969, em que o Cid Moreira e o Sérgio Chapelain passaram a transmitir o Jornal Nacional em rede para todo o Brasil. E ali a Globo inova mais uma vez, né? E aí no decorrer dos anos 70, essa grade sanduíche, ela se consolida e a Globo vai crescendo também na linha de shows, na linha de esportes, em todas essas linhas a Globo vai crescendo e vai conseguindo manter e crescer esse seu legado, ultrapassando outras emissoras. Também porque a questão de faturamento publicitário foi crescendo, enquanto que outras emissoras já começavam a dar os seus primeiros sinais de crise. Inclusive a Tupi, que foi se deteriorando na década de 70, né, para terminar lá em 1980. Outra coisa também que a Globo fez muito, e aí a gente já vai pular para a década de 80, quando o Tupi já se despede, TV Excelsior já não existia mais também, a Record ela vai passar uma década de 80 até ser comprada pelo Edir Macedo em 89 também, de bastante dificuldade. O SBT nasce só em 81, né? O Silvio Santos também tinha passado pela Record. E a Globo começou a entender que era importante pegar talentos de outras emissoras e trazer para sua grade quando esses talentos começavam a despontar de fato. É o que aconteceu com o Faustão, é o que ia acontecer com o Gugu em 88, que acabou não indo para a Globo e o Faustão assinou com a Globo naquele momento. Então tem toda essa questão dos anos 80 de uma consolidação ainda maior desse prime time sanduíche, do Chacrinha ali nas tardes de sábado, os Trapalhões nas tardes de domingo, o Fantástico, que já era um produto extremamente consolidado na década de 80, Jornal Nacional cada vez mais referência naquela época também. Em vários aspectos a Globo foi se fortalecendo e conseguindo manter e se distanciar das suas concorrentes, né? Dentro disso a gente foi vendo as emissoras indo por um caminho paralelo. Por exemplo, outro problema pontual da Globo já nos anos 80 era o domingo à tarde. Silvio Santos reinava absoluto nos domingos do SBT. Por isso que eles queriam levar o Gugu pra lá, né? E acabaram não fazendo isso, trouxeram o Faustão, resolveram o problema. Até hoje, o domingo é um problema às vezes na Globo, dependendo do horário ali, o Silvio Santos acaba roubando vários pontos do domingo da Globo até hoje. Mas se consolidou aquela grade ali, com o Faustão, com o Fantástico, com o futebol, enfim. Dentro disso, eu também queria comentar o seguinte: nos anos 90, daí tem aquele susto com Pantanal, que também poderia ter sido produzida na Globo, mas o Benedito teve essa sinopse rejeitada, levou pra Manchete, que fez e conseguiu incomodar muito no prime time, ali depois da novela das 9, da Globo, né? Então tem toda essa questão que é importante da gente ir avaliando e vendo como é que vai acontecendo. Pantanal foi um fenômeno mais único ali nos anos 90, teve outros depois um pouco menores, como Ana Raiz é Trovão, Chica da Silva também chegava a incomodar um pouquinho, mas enfim, a grande guerra de audiência dos domingos, Faustão e Gugu também nos anos 90, mas o fato é que no consolidado, na média geral, a Globo conseguia sempre sair na frente, conseguia vencer, né? Nessa época, nos anos 90, tinha uma briga muito boa e que às vezes o Gugu conseguia vencer por 10 pontos de diferença o Fausto Silva. Isso sempre foi motivo na Globo de grandes movimentações, entendeu? Nunca houve um conformismo com a segunda colocação ou com qualquer ameaça
ameaça de outra emissora, né? Então, sempre que tinha essa ameaça, se traziam aqueles nomes pra dentro da Globo. O Benedito fez só Pantanal lá na Manchete. Já voltou pra Globo, em 93 lançou Renascer, que muita gente chama de Pantanal da Globo, né? Então tinha isso também. A verdade é que eu acho que a Globo sempre conseguiu ter uma mentalidade à frente das outras, no sentido de como se estruturar para continuar na liderança, né? Hoje, quando a gente vê a Globo com um número menor de audiência, com um menor de share, deixando que grandes medalhões saiam do seu escopo e vão para outras emissoras, a gente tem aquela percepção de que parece que não tem, que está acontecendo alguma coisa muito estranha lá, que tem alguma coisa acontecendo para a Globo deixar essas figuras saírem dali. Só que, na verdade, eu acho que é mais uma vez a Globo olhando para o futuro. Quando a gente fala de streaming hoje, que a gente considera muito o futuro do que vai ser a TV aberta caindo cada vez mais, tendo o seu papel cada vez mais importante, sempre importante, né? Mas sendo quase que se transformando no rádio, no que o rádio é hoje em dia, que é aquela coisa da instantaneidade, da transmissão ao vivo, do evento ao vivo, do jornalismo, do esporte, enfim, e cada vez menos do entretenimento. Acho que a Globo consegue mais uma vez olhar na frente, porque o Globoplay já é uma plataforma de streaming consolidada dentro do mercado nacional, perto das outras emissoras. O Play Plus da Record, o Rede TV Plus, o SBT Vídeos, enfim, o da Band, me esqueci, a Band Play, eu acho. Não são plataformas de streaming que estão completamente consolidadas e que tem um público ali que vai consumir de uma forma veemente aquilo ali. O Globoplay, ele já é comparado ao Netflix dentro do Brasil, né? Tem gente, eu por exemplo, tenho a assinatura do Globoplay e da Netflix, ou de outras, se for o caso, outras grandes plataformas de streaming, porque a Globo se preocupa tanto em colocar o seu acervo, que nenhuma outra consegue colocar, quanto buscar séries de qualidade, buscar diversificar tudo isso. Então me parece que a Globo está olhando para o futuro com esse olhar da internet, com esse olhar do streaming, com esse olhar do consumo sob demanda cada vez mais crescente. E tanto que o Globoplay tem sido também plataforma de testes para lançar programas em TV aberta, como forma de fazer testes ali, entender se isso funcionaria na TV aberta. A Globo vai fazendo esses testes e vai trazendo cada vez mais o seu olhar para esse mundo do streaming, que eu acho que pode ser o futuro. Acho que o futuro da Globo é se tornar uma grande produtora de conteúdo, indiferente da plataforma. Provavelmente uma colocação muito forte na TV aberta da questão do jornalismo e do esporte, ainda que, por exemplo, a Copa América no SBT esteja incomodando, mas ao mesmo tempo a gente teve jogos do Brasil que ficaram em segundo lugar com vários pontos a menos de audiência. Hoje eu tô gravando esse podcast no sábado, dia 10 de julho, então provavelmente hoje à noite a gente vai ter uma daquelas noites históricas em que o SBT vai vencer a Globo com folga, porque a gente tem final de Copa América, Brasil e Argentina contra Império, que já não vem vindo muito bem no horário das 9, mas a Globo tem um hábito, né? Tanto que me parece que eu nem vi anúncios nos jornais, nem está sendo abordado muito a questão da Copa América, justamente para tentar frear um pouco essa audiência que vai vir forte no SBT hoje à noite. Com certeza vai ser uma noite histórica para o SBT em todo o Brasil. É uma noite em que a gente vai ver o SBT em primeiro lugar de audiência. Acredito muito nisso. Mas, acabando Copa América, tem outros campeonatos também no SBT que são produtos que por si só dão muita audiência, por si só tem muita procura, né? Então a gente vai ver isso acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente vê a Globo retomando a audiência depois que isso passa, depois que isso acontece de novo. Por quê? Porque teve uma construção de hábito, de horários muito forte e que é muito difícil para as outras emissoras quebrarem. Essa questão dos eventos esportivos de outros grandes apresentadores indo para outras emissoras, para mim é das mais interessantes para a gente ver como é que vai ser essa movimentação dentro da TV aberta. Como é que isso vai acontecer no decorrer das semanas, no decorrer dos acontecimentos. Eu acho que 2022 vai ser um ano que a gente vai ter análises riquíssimas para fazer aqui sobre como isso vai mudar. Mas acho que a Globo consegue se manter ainda por um bom tempo como a maior média diária consolidada, a maior média de audiência geral do Brasil, porque tem esse hábito que é muito forte entre os brasileiros já há várias décadas. E eu acho que é por esse motivo, por esse hábito e por essa busca constante em entregar qualidade, entregar um padrão de qualidade em qualquer produção que seja acima do que as concorrentes oferecem, a gente vai ter a Globo ainda há muito tempo
à frente e ela conseguiu construir esse lastro com um hábito do público brasileiro que continua funcionando. Mas quero ver a briga de 2022, que vai ser uma briga boa para quem gosta de TV, e a gente aqui na Rede Gesla de televisão vai estar muito atento a tudo isso. Você que gosta de TV brasileira também, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e o comentário. Também não se esqueça de assistir os nossos outros programas aqui no YouTube. Você que está no Spotify, vai pro YouTube ver Esse Dia Foi Louco, o especial de fim de semana e também o Boletim Rede Gesla, este último ao vivo toda quarta-feira às 9 da noite. Eu te espero aqui também para trocar essa ideia e a gente poder falar sobre televisão brasileira, sobre tudo que está acontecendo, e aqui com muita interação, não é, Nobari, falando com as pessoas também. A gente gosta muito de receber os comentários de vocês. Obrigado pelo carinho de todos, a gente volta na semana que vem com mais Vendo TV com Júnior Gesla. Se cuidem por aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e o comentário, e eu espero vocês nas próximas edições de Vendo TV com Júnior Gesla. Um beijo, se cuidem, valeu! Vendo TV com Júnior Gesla.